nós passamos, ao longo da aula, por diferentes momentos históricos anteriores ao surgimento da psicologia, como uma área de conhecimento autônoma, como uma área de atuação profissional autônoma, vendo como que questões psicológicas começaram a ser estudadas, pesquisadas, investigadas, e vendo também como a demanda por uma atuação específica que passou a ser chamada atuação profissional em psicologia foi se intensificando. Então, nós passamos pela relação entre psicologia e medicina, pela relação entre psicologia e pedagogia, pela relação entre psicologia e organizações de trabalho. Vou aqui abrir a nossa apresentação para a parte final da nossa aula, em que nós falaremos sobre a psicologia como instituição. Retomando, né, eu extraí essa imagem e esse texto de um material do Conselho de Psicologia sobre 50 anos de psicologia no Brasil. Foi uma edição marcando os 50 anos e demarcando esses períodos para a gente revisitar o que vimos nos vídeos anteriores. Então, entre 1500 e 1808, não havia psicologia, mas a gente pode identificar saberes psicológicos. Religiosos, políticos, educadores, filósofos e moralistas foram os primeiros a abordar questões psicológicas no Brasil colonial. Essas ideias figuram em obras de filosofia moral, teologia, pedagogia, medicina, política e arquitetura, abordando temas como emoções, sentido, autoconhecimento, educação, personalidade, controle do comportamento, aprendizagem, influência paterna, educação feminina, trabalho, adaptação ao meio, processos psicológicos, práticas médicas, controle político, diferenças raciais e étnicas e persuasão dos selvagens, como a gente viu, a questão indígena levou a escrita de algumas obras, investigando os modos de ser, investigando o chamado caráter, né, que hoje a gente olha de forma crítica. Entre 1808 e 1890, os saberes psicológicos foram produzidos em outras áreas do conhecimento, na medicina, na pedagogia, nas relações de trabalho, jurídicas, mas não havia a psicologia como uma ciência independente. Esse processo de autonomização acontece entre 1890 e 1930, e é entre 1930 e 1962 que a psicologia se consolida. E nisso, a década de 50 é uma década especialmente importante. Por quê? Porque na década de 50, ou seja, bem recente, que são criados os cursos de psicologia em São Paulo. Em São Paulo foi criada a Universidade de São Paulo, a USP, e também a PUC de São Paulo. Foi criado em Minas Gerais e Rio de Janeiro, a PUC de Minas e a PUC Rio. Foi o primeiro período de registro de um consultório de psicopedagogia no Ministério da Educação. Foi quando aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia, reunindo estudos e pesquisas, e o primeiro anteprojeto sobre a formação e regulamentação da profissão, que foi apresentado pela Associação Brasileira de Psicotécnica. Então, a iniciativa de propor a psicologia como profissão veio da área de psicotécnica, como a gente estava falando nos vídeos anteriores, a questão da aplicação dos testes. Foi em 58 o primeiro projeto de lei, a profissão era chamada de psicologistas, e foi em 62, né, vai chegar o dia do psicólogo e da psicóloga na próxima semana, foi no dia 27 de agosto, que a profissão de psicólogo e psicóloga foi reconhecida, com normas para atuação profissional e um currículo mínimo para formação. Então, a gente foi conversando desse processo de instituição da psicologia até que ela é regulamentada como uma profissão, até que ela passa a existir de forma regulamentada.
mas antes de existir de forma regulamentada, ela vinha se instituindo em ações, relações e práticas, como nós vimos no decorrer da aula. Por isso, nosso exercício será uma reflexão sobre esse percurso. A proposta do exercício é, a partir das informações sobre o percurso histórico da psicologia no Brasil, imagine que você pode voltar no tempo e escrever uma carta para um psicólogo ou psicóloga que atua na década de 60. Vai ser uma conversa com uma viagem no tempo. Você vai contar para essa pessoa que atua na década de 60 sua perspectiva da psicologia em 2020 e o que você considera que mudou desde então, né? Com essa aproximação da nossa data em que a gente comemora, né, esse início da psicologia como uma área independente, o nosso exercício será, então, vocês fazerem esse diálogo imaginário, contando como é o olhar para a psicologia hoje, como é se deparar com esses aspectos históricos e o que vocês consideram que mudou desde então. Boa noite, gente! Às 9 horas estarei no Meet para quem quiser conversar, tirar dúvidas e falar sobre o tema proposto no exercício também.